aula de ciências do ambiente. Está passando muito rápido, gente. Como a professora Ana falou, não deixem para a última hora, já vão realizando as atividades, a atividade mapa. Estou vendo o pessoal falando aqui, ó, que não aguenta mais falar de água amarela, né? O mapa amarelo, tudo amarelo. Então, realmente, pessoal, vão fazendo atividade, aproveitando esse tempo para tirar as dúvidas, que as professoras mediadoras sempre estão à disposição para auxiliá-los. Então vamos lá para os nossos slides. Hoje a gente vai falar sobre poluição atmosférica. Então, só retomando, né, a gente já falou sobre recursos hídricos, sobre efluentes, a gente falou sobre resíduos sólidos e hoje a gente vai falar sobre as emissões atmosféricas. Então, mais especificamente, vamos falar da qualidade das emissões e também do controle das emissões atmosféricas. Como sempre, vamos iniciar a nossa aula com uma reportagem, né, para trazer um pouco mais de atualidade para as nossas aulas ao vivo. E vocês vão lembrar, né, pessoal, da atividade mapa, né? Porque o que eu trouxe aqui para vocês? Olha só o título da reportagem. Produção de comida responde por 74% das emissões, está falando aqui de emissões atmosféricas do Brasil. Então, a nossa indústria de suco de laranja está aqui enquadrado nesses 74% das emissões atmosféricas aqui no nosso país, tá? Então, que a reportagem diz? Teve um estudo do Observatório do Clima, que é a instituição responsável, né, aqui no país, pelas projeções, pela análise dos inventários de emissões atmosféricas. Então, o que eles chegaram à conclusão? Né? É um estudo recente, na verdade, foi lançado ali em 24 de outubro do ano passado, e eles estimaram, então, ó, que os sistemas alimentares, já vou falar, né, o que isso significa, responderam em 2021 por 73,7% das emissões brutas, tá? E o que seria, né, os sistemas alimentares? Eles consideraram tudo, tá, pessoal? Desde a supressão vegetal, para tornar, né, aquelas áreas ali agricultáveis, até, né, o processamento ali dos alimentos na indústria, nas agroindústrias, tá? Então, olha só esse número, pessoal: 2,4 bilhões de toneladas brutas de gases de efeito estufa lançados pelo país na atmosfera. Quem aí lembra o que é efeito estufa? A gente já vai falar nos próximos slides, mas já vão pensando aí, vão relembrando os assuntos lá do ensino médio. Bom, então aqui, pessoal, eles explicam que as emissões, elas vão considerar, então, a supressão vegetal, as emissões diretas da agropecuária, tá? Aqui, né, os alunos sempre tiram sarro, né? Eu falo o arroto do gado, mas é isso mesmo. O arroto do gado é um grande emissor de metano, tá? O nome correto é a digestão entérica, tá? A digestão entérica que é responsável por essa emissão de metano. Também é um número considerável. O que mais que entrou aqui, né? A queima dos combustíveis fósseis, tanto ali pela utilização das máquinas agrícolas, quanto na agroindústria, tá? Na queima de combustíveis fósseis para energia da agroindústria. Também considerou os supermercados, a emissão dos supermercados, a emissão dos resíduos sólidos, que a gente viu, né? Que os resíduos sólidos orgânicos, eles emitem gases por conta da decomposição, tá? E também decomposição dos líquidos, então todos esses processos. Percebam que é uma cadeia grande, né, de processos, vários processos que têm emissões atmosféricas e, de fato, pessoal, se a gente pensar no tamanho da agroindústria aqui no Brasil, é um setor de grande representatividade aqui, no nosso país, então é óbvio, né, que ela ia ter uma grande responsabilidade quando a gente fala de emissões atmosféricas. Outra situação que eu achei bem interessante aqui na reportagem é sobre a condição dos pastos. Vocês sabiam, né, que um pasto
bem manejado, com a vegetação rasteira, ela emite muito menos gases de efeito estufa do que um pasto degradado, tá? O pasto degradado é um grande vilão nessa história. E aqui eles falam, né, que essas pastagens já capturaram 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Então, quando a gente tem um solo bem manejado, a gente tem a captura de CO2. Então, em vez de emitir CO2, nós estamos capturando CO2. Então, a importância do bom manejo do solo aqui, tá? E aqui tem uma crítica também, né? Que essa captura, ela ainda não é contabilizada no Inventário Nacional de Emissões. É uma pena, né? A gente tem tanto a emissão bruta quanto a emissão líquida, que é o resultado quando a gente faz esses descontos, né? Porque a gente sabe que tem atividades que elas emitem CO2, mas existem outras que capturam o CO2. Existem projetos dentro de uma mesma indústria, por exemplo, que capturam. Então, acaba subtraindo esse valor de emissão. Só que aqui está falando que essa captura ela não é contabilizada no inventário, o que contribui, então, para os números negativos que a gente tem dentro do nosso país, certo? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Olha aqui o Rodrigo falando. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção da vida. A gente já vai ver, Rodrigo, você está certo. Realmente é um fenômeno natural e ele é fundamental aqui para a manutenção da temperatura do planeta. Mas a gente vai ver também que as atividades antrópicas acabam acelerando, na verdade, esse processo. Voltando aqui para os slides, pessoal, o próximo slide aqui é um dashboard que eu vou apresentar para vocês no site que vai ficar melhor. Deixa eu apresentar aqui. Deixa eu ver onde está. Aqui, o nosso dashboard de emissões atmosféricas. Não deu certo. Eu apresentei, então, panoramas de recursos hídricos, panorama de efluentes, de resíduos sólidos, e aqui eu achei legal trazer para vocês os dados relativos a emissões atmosféricas. Então, lá nos slides tem o link, tá, dessa plataforma aqui. Essa plataforma eu achei bem legal, porque tem vários filtros que você consegue aplicar e várias formas de analisar o mesmo dado, tá, que é muito importante dependendo do que a gente quer observar. Então, eu vou aplicar aqui o filtro das emissões líquidas. Lembra que eu disse que existem emissões brutas e emissões líquidas, que são as emissões descontando as remoções, as captações de CO2 que a gente tem também nas atividades. Então, é um número mais correto, digamos assim, de se analisar quando a gente está pensando em emissões, tá? Aqui eu vou colocar no ranking para a gente ver como que os estados se comportam dentro das emissões atmosféricas. Então percebam, né, que o Mato Grosso está em primeiro lugar aqui nas emissões. Se a gente colocar o cursor aqui no Mato Grosso, vai aparecer quais são os setores que mais emitem. Então, em primeiro lugar, a gente tem a mudança de uso na terra e floresta, que é aquilo que eu falei para vocês, né? A supressão vegetal. Eu lembro que numa das primeiras aulas, alguém comentou aqui, né, quando eu falei que existia o desmatamento, comentei um pouquinho sobre desmatamento e falaram, que o termo correto é supressão vegetal. Supressão vegetal, pessoal, vamos dizer assim, o desmatamento é quando você retira a vegetação nativa sem processo de licenciamento, sem autorização do órgão ambiental, tá? Isso é desmatamento. Supressão vegetal é quando eu vou construir um empreendimento, vou ali utilizar aquela área para agricultura, passo ali por todos os processos, de licenciamento e eu consigo, então, a autorização para remover a vegetação. Isso é uma supressão vegetal, tá? É diferente de desmatamento. Então, aqui foi contabilizado a mudança de uso da terra, que daí são as duas situações, tá? Em segundo lugar, pensando ali no ranking das emissões, a gente tem a agropecuária, depois a energia, que nada mais é, né, do que a queima de combustíveis fósseis, que são grandes vilões ali nas emissões atmosféricas.
a decomposição dos resíduos orgânicos e, por fim, os processos industriais. Essa ordem aqui, ela acaba se repetindo na maioria dos estados, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem em segundo lugar o Pará, depois Minas Gerais. Percebam que são estados onde a agropecuária se destaca bastante, né? E o que eu queria mostrar para vocês também, percebam que no Amazonas a barrinha está para o lado esquerdo. O que que isso significa? Ó, coloquei o cursor aqui e apareceu. Mudança de uso da terra e floresta. Olha, é uma emissão negativa, pessoal. Por quê? A floresta amazônica, ela captura uma grande quantidade de carbono. Então, se você considerar, né, todas as mudanças, eh, considerando ali a supressão vegetal, ela acaba sendo compensada pela captura de gás carbônico que a floresta amazônica realiza. Então, a gente tem um resultado negativo aqui, mas que é positivo, né? Significa que é uma emissão negativa. Eu tenho mais captura do que emissão, tá? E depois a ordem ela acaba se repetindo: agropecuária, depois energia, depois resíduos e processos industriais. Então é bem legal a gente pensar, né, no papel que as florestas nativas representam aqui, ok? Vamos voltar para os slides, então? Estou vendo aqui os comentários de vocês. Deixa eu ver. Aqui o Ramon falando, né, um desmatamento com autorização, é isso mesmo, supressão vegetal é um desmatamento com autorização. Todos os processos legais ali aconteceram para autorizar, né, a retirada daquela vegetação, claro que com todas as compensações que são necessárias. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, tem que ficar trocando todas as vezes que eu mudo de tela. Voltar para os slides. Tem que colocar em tela cheia. Vamos lá. Aqui deu certo. Bom, pessoal, então falei um pouquinho sobre os números atuais do Brasil, né, o panorama das emissões atmosféricas. Falei sobre gás carbônico, falei sobre o efeito estufa, mas vamos relembrar então o que que é o efeito estufa lá do ensino médio. Então, como vários falaram aqui, é um processo natural e é um processo necessário. Se a gente não tivesse o efeito estufa aqui, nós não teríamos uma temperatura adequada à vida. Por quê? Qual que é o papel dessa camada de gases que a gente tem aqui? Olhando, né, para a figura, a gente percebe a incidência dos raios solares. Quando o raio é emitido aqui na troposfera, eles vão ser refletidos para o espaço. Essa energia ela vai voltar para o espaço. E quando a gente tem essa camada de gases aqui, o que que acontece? Ela é refletida, ela bate aqui, né, nessa camada e ela volta para a troposfera. Então é como se fosse uma barreira física ali, que mantém os raios solares e com isso a gente tem uma temperatura, mais agradável, na verdade, uma temperatura necessária para que haja vida aqui de fato, tá. Então é um processo natural, é um processo fundamental para que haja vida. Mas qual que é o grande problema aqui? As atividades antrópicas, elas acabam aumentando esse acúmulo de gases. E a gente viu lá na aula 2, quando a gente estudou os ciclos biogeoquímicos, que muitas vezes, né, quando a gente tem esse acúmulo da camada gasosa, né, desses gases, a gente não consegue ciclar, né, entre aspas, estes elementos é o suficiente. Então, a gente acaba tendo um acúmulo muito maior do que se teria caso não tivesse essas atividades, né, que emitem, que realizam essas emissões atmosféricas, tá? E com isso a gente tem, né, o tão chamado, tão temido ali aquecimento global. Então, olhando aqui, né, a gente não tem apenas o gás carbônico, como gases de efeito estufa, a gente tem o metano, que eu comentei com vocês, né, que é o gás do arroto do gado, da fermentação entérica, tá? Esse é o termo bonito. A gente também tem
o dióxido de nitrogênio, a gente tem o vapor d'água, tá, pessoal? O vapor d'água também fica ali nessa camada responsável pelo efeito estufa. A gente tem o ozônio, entre outros gases, tá? Quando a gente fala em efeito estufa, quando a gente fala em aquecimento global, a gente minimiza, né, todos esses gases falando em gás carbônico e as emissões dos outros gases acabam sendo calculados, convertidos ali para o CO2. Tanto que, né, nas calculadoras a gente tem o CO2 equivalente, ou seja, né, a gente transforma uma emissão de metano, por exemplo, em uma emissão de gás carbônico, porque a fins de cálculos a gente utiliza apenas o gás carbônico equivalente, tá, pessoal? Vamos lá. Mas nem todas as fontes de poluição são antrópicas, né. A gente falou das indústrias, que são fontes fixas de poluição, mas também temos os automóveis, que são fontes móveis de poluição, e não são só essas as fontes, a gente tem várias fontes naturais, tá? É importante ressaltar isso. A gente tem as emissões realizadas pelos vulcões, a gente tem as emissões realizadas pela decomposição, decomposição natural mesmo, pensando numa vegetação nativa, a gente tem a degradação natural e dessa degradação ocorre ali a emissão desses gases. A gente tem as descargas elétricas, pessoal, que são grandes emissores do quê? De óxidos de nitrogênio, tá? E a gente vai ver que os óxidos de nitrogênio são grandes vilões ali, porque acabam produzindo o ozônio, tá? Então, descargas elétricas, a gente até viu lá no ciclo do nitrogênio, são responsáveis pela formação desses óxidos, tá? Temos aqui os ventos, que são os responsáveis pela dispersão de material particulado, de outros tipos de poluentes, tá? Então, temos que considerar todos os tipos de fontes de poluição aqui, beleza? São muitas as emissões, né? Realmente, pessoal. Temos aqui então, né, a fim de classificação, a gente classifica os poluentes em primários e secundários. Qual que é a diferença aqui? Os primários, pessoal, eles são gerados aqui direto da fonte. Então, aqui na indústria, né, tá vendo essa poluição aqui? Essa poluição é o óxido de enxofre, dióxido de enxofre. Então, é um poluente primário, porque é um poluente que está sendo gerado ali direto da fonte. A gente tem o monóxido de carbono, que é gerado também em processos de combustão incompleta. A gente tem os óxidos de nitrogênio, que são gerados aqui nas descargas elétricas, também aqui nas indústrias. Enfim, uma série de poluentes que são gerados diretamente. Agora, o que que acontece? Esses poluentes primários chegam ali na atmosfera. O que que tem ali na atmosfera? Outros gases. E esses gases eles reagem, eles sofrem reações químicas, o que formam então os poluentes secundários, tá? Um grande exemplo de poluente secundário é o ozônio. A gente já vai ver que ele é formado por reações aqui com os óxidos de nitrogênio. Então, como ele é fruto de uma reação química na atmosfera, ele é um poluente secundário. E aqui a gente pode ter reação, né, tanto de dois poluentes primários, a gente pode ter reações com poluente primário com poluente secundário e também, né, reações com secundário. Então, são várias as opções, pessoal, e de fato tem vários tipos de compostos que são muito reativos, beleza? Temos aqui também, interessante falar, né, do ácido sulfúrico, que a gente vai ver como que ele é formado também nos próximos slides. Bom, e como que a presença dos poluentes atmosféricos se comporta frente às condições meteorológicas? O primeiro exemplo que eu dei para vocês ali no outro slide são os ventos. Os ventos que são fontes naturais de poluição, de fato, dispersam os poluentes atmosféricos, não só o material particulado. E temos aqui um fenômeno que é muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês já observaram em grandes centros urbanos, que é a inversão térmica. Inversão térmica
Lembra lá do ensino médio também, gente. O que que é inversão térmica? Bom, vamos olhar aqui essa imagem das condições normais. Em condições normais, pessoal, pensa ali durante o dia. A gente tem a incidência de raios solares e quem que vai esquentar primeiro? É o solo. O solo ele tem uma condutividade térmica muito maior do que a atmosfera, ainda mais se esse solo for impermeabilizado, né? Ali na presença do asfalto, em solos compactados, eu tenho uma condutividade térmica muito maior, ou seja, né, a temperatura vai aumentar aqui e vai acabar esquentando, né, essa massa de ar que eu tenho acima. Então, vamos ter a formação de ar quente aqui, e o ar quente, como vocês sabem, né, é um ar menos denso e ele vai subir. Por consequência, o ar frio, ele é mais denso, ele vai descer. Então, há essa circulação de poluentes. Isso é uma condição normal, tá? Agora, quando eu tenho uma inversão térmica, aí a gente tem uma situação bem diferente. Então, vamos pensar, né? Uma noite muito fria, que acontece nessa noite fria? A temperatura do solo vai abaixar, né? O solo ele vai esfriar mais rapidamente do que a atmosfera. Então, se o solo sofre esse decréscimo aqui de temperatura, eu vou formar aqui ar frio próximo ao solo. Só que eu já tenho um ar quente, o ar quente que subiu ali durante o dia. Então, o que que acontece? Esse ar frio ele fica aprisionado por essa camada de ar quente. Se ele fica aprisionado aqui, os poluentes também ficam aprisionados. Então, eu diminuo a dispersão desses gases, eu permito o acúmulo desses gases. E é isso que gera o que a gente chama de smog, é um smog clássico, tá? Que é aquela poluição, né, que a gente consegue ver a olho nu, né? Quando está meio fumaciado, né? A gente consegue ver de fato a poluição. A gente está vendo o smog clássico, tá? É este o processo do da inversão térmica, beleza? Vamos lá. Ok. Falando sobre materiais particulados, a gente falou, né, sobre a questão dos ventos. A gente tem diversos tipos de poluentes e a primeira classificação que a gente vai ver aqui são os materiais particulados, que também temos partículas sólidas e partículas líquidas, tá? Partículas sólidas, a gente tem a poeira, o fumo, as fibras e a fumaça. A poeira, pessoal, como que é gerado a poeira? Nada mais é, né, do que aquele material particulado que foi gerado através da ruptura de um sólido, né, do atrito. Então, processos de moagem, processos de impacto, a gente tem a formação da poeira, né, que ela é a grande causadora de muitas doenças ocupacionais, inclusive, como a silicose, tá? Em mineradoras, a gente tem o processamento de rochas, enfim, que acabam gerando essa sílica em material particulado, que quando a gente inala, causa uma reação inflamatória nos nossos pulmões, causando uma doença chamada silicose. É uma doença ocupacional, tá? Temos as fibras, pessoal, que é um pouquinho diferente de poeira. O formato das fibras é diferente, na verdade, né? Um formato mais alongado, né? Na forma de filamentos, mas também elas causam doenças ocupacionais. Então, fibras de amianto, por exemplo, causam uma doença muito séria que chama asbestose, tá? Muito séria mesmo, pessoal. Por isso que a gente teve toda aquela discussão relacionada ao amianto. Fibras de algodão, também muito comum. Elas causam uma reação inflamatória nos nossos pulmões, chamada de bicinose, tá? O fumo, ele é causado em processos de solda e fundição. Então, ali no processo de fusão, né, entre dois sólidos, a gente tem o desprendimento de alguns gases e vapores, tá? Então, por exemplo, nos eletrodos ali da solda, a gente tem uma grande carga ali de flúor. Quando ele é desprendido nesse processo,
vai formar esse material particulado, que também, se inalado, vai causar uma doença chamada fluorose, tá? Outra doença ocupacional. E por fim, a gente tem a fumaça, tá? Muito confundido aqui. Na verdade, todos esses conceitos são bem confundidos no nosso dia a dia, tá? A fumaça, ela é gerada por processos de combustão. E daí a gente tem a combustão completa e a combustão incompleta. A combustão incompleta, né, que eu falei para vocês diversas vezes, ela acaba tendo essa coloração preta, né? Popularmente é chamada de fumaça preta, nada mais é do que o resultado ali, os gases formados na combustão incompleta. Ok, pessoal? Ó, o pessoal falando, né, das doenças ocupacionais, realmente a gente tem grandes exemplos, né, muitos exemplos de familiares, amigos, principalmente de épocas mais antigas, né, porque não se tinha tanta preocupação com o EPI, né, quem que usava máscara, né, antigamente? Agora é uma obrigatoriedade, antigamente não era obrigatório. Então, realmente, a importância do EPI veio por conta dessas doenças ocupacionais, ok? Outros tipos de material particulado, agora a gente está falando de partículas sólidas, é a névoa e a neblina, que são conceitos também que são bem confundidos. A névoa, pessoal, são partículas líquidas formadas por ruptura. Então, mesma situação ali da poeira, né? Quando a gente tem partículas sólidas de ruptura de um sólido, né? A gente está falando de poeira. Agora, né? Quando é uma ruptura de um líquido, formando aquelas partículas bem pequenininhas, a gente tem a névoa. Grande exemplo aqui são os agroquímicos. A gente tem na nossa cabeça aquela imagem, né? Sempre da do pessoal ali fazendo a dispersão dos agroquímicos, formando aquela névoa também que causa bastante doenças, né? Por isso que precisa de toda uma proteção ali, todo um cuidado. Mas temos também, né, os sprays, como solventes e tintas. Tudo que é formato de spray é uma névoa, tá? Agora, a neblina são partículas líquidas que são formadas por condensação, diferente da névoa. Então, é um vapor que está, né, que ele deveria estar, né, líquido em condições normais de temperatura e pressão e acaba sofrendo ali uma condensação. Então é aí que a gente forma a neblina, tá? Pessoal, mas pensando na prática, a gente não vai ficar aqui, né, separando o que que é poeira, o que que é fibra, o que que é fumo, o que que é fumaça, o que que é névoa, o que que é neblina. Na prática, a gente trata tudo isso como material particulado, tá? E na legislação, a gente tem, né, o monitoramento desses 5 itens aqui, que é o material particulado como um todo, depois a gente divide, né, por tamanho de partícula. Então, a gente tem partículas em suspensão, que são partículas menores do que 50 micrômetros. Temos as partículas inaláveis, né, que daí já começa a ficar um pouco mais perigoso, porque elas são menores, né, são menores do que 10 micrômetros. E as partículas inaláveis finas, que são menores aqui do que 2,5 micrômetros. Quanto mais fino, mais problemático, tá? Pensando na inalação, do efeito que se tem nos nossos pulmões. E também nós temos, por fim, a fumaça. Na prática, é isso que é monitorado, beleza? Pensando em monitoramento também, a gente tem outros gases que são frequentemente mensurados, tá? Então, aqui a gente tem o dióxido de enxofre, tá? Nas indústrias são muito emitidos pela queima de combustíveis fósseis, tá? Então, quando a gente pensa na queima do carvão, na queima do gás natural, na queima do petróleo, a gente tem a emissão do dióxido de enxofre, tá? E qual que é a grande problemática aqui? Que o dióxido de enxofre, ele chega aqui na atmosfera e ele reage com o vapor d'água. Quando ele reage com o vapor d'água, ele forma o ácido sulfúrico, que é o grande responsável pelas chuvas ácidas. Vai precipitar ali junto com a água da chuva e isso vai causar chuva ácida. Lembra que eu falei então, pessoal, que o dióxido de enxofre é um poluente primário e o ácido sulfúrico é um poluente secundário. Aqui fica fácil da gente visualizar, né? Como ele é formado através da reação com o vapor d'água, o ácido sulfúrico é
um poluente secundário, e ele forma então as chuvas ácidas, assim como o dióxido de nitrogênio, tá? O dióxido de nitrogênio também reage com vapor d'água, só que ele forma o ácido nítrico, tá? Então, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico são os grandes responsáveis ali pelas chuvas ácidas. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o monóxido de carbono e aqui, né, os grandes representantes do processo são os automóveis, tá? Então, o monóxido de carbono, ele é gerado pela queima incompleta de combustíveis fósseis, tá? Por isso que é importante, né, todas as revisões, para que a gente garanta a combustão completa. Quando a gente tem a combustão completa, vou falar de novo, a gente tem a formação do dióxido de carbono. Quando a gente tem a queima incompleta, a gente tem a formação do monóxido, que ele é mais complicado, né, mais crítico do que o dióxido de carbono, tá? Então, é gerado quando a gente tem intensa circulação de veículos, beleza? Bom, continuando aqui, né, outros poluentes que são muito monitorados no nosso dia a dia, tanto, né, pensando na qualidade do ar das nossas cidades, quanto também nas emissões atmosféricas de indústrias, a gente monitora bastante o dióxido de nitrogênio, tá? O dióxido de nitrogênio também é gerado em processos de combustão, como eu falei para vocês também, em descargas elétricas, ele também é formado. E qual que é o grande problema? Além da chuva ácida, que a gente viu aqui na figura anterior, a gente tem o smog fotoquímico. Por quê? Prestem bem atenção. O dióxido de nitrogênio, ele vai reagir com os chamados compostos orgânicos voláteis, tá? Que são outros tipos de poluentes atmosféricos também. Quando ele reage com os compostos orgânicos voláteis, a gente tem a formação do ozônio, tá? Na presença de luz. Então, por isso que a gente fala que é uma reação fotoquímica. Sem a presença de luz, eu não tenho essa reação, tá? É por isso, então, que o processo ele é chamado de smog fotoquímico. O ozônio, quando ele está aqui, né, na troposfera, ele tem essa coloração um pouco amarelada, meio laranja, assim, que é bem comum nos grandes centros urbanos. A gente falou sobre o smog clássico, mas no caso, né, quando tem a formação de ozônio aqui, a gente chama de smog fotoquímico, porque é uma reação fotoquímica, tá? Então, aqui o smog fotoquímico, o grande vilão aqui é o ozônio. Ah, prof, mas o ozônio não é bom, né? A gente fala da camada de ozônio, que ela é fundamental, né? Que ela, a gente tem a destruição da camada de ozônio, que é outro impacto ambiental. Mas por que que ele está sendo um grande vilão aqui? Gente, o ozônio, ele é bom lá na ozoniosfera, tá? Tem uma camada só para ele lá em cima. Agora, quando ele está aqui na troposfera, ele não é bom, tá? Causa vários impactos ambientais, causam danos às vegetações, causam danos às tinturas, aos automóveis, tá? Então, a gente não pode ter a geração dele aqui na troposfera, tá? Então, ele só é benéfico lá em cima. Aqui embaixo não é não, tá? O ozônio, então, como eu falei que ele é formado por uma reação fotoquímica, ele é chamado de oxidante fotoquímico, tá? Então, os oxidantes fotoquímicos são todos os poluentes secundários formados por reação com os óxidos de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio é um dos óxidos de nitrogênio, tá? Por isso que a gente coloca aqui NOx para simplificar ali, né? O X pode ser vários números. Então, ele também é o causador do smog fotoquímico. Beleza? Vamos lá, que temos bastante conteúdo ainda. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, de legislação, tá? A gente falou, então, sobre os poluentes, sobre as fontes de poluição, sobre a classificação dos poluentes, o que se monitora na prática. Agora vamos falar sobre legislação. E eu trouxe aqui uma legislação que saiu do forno, pessoal. É a Política Nacional de Qualidade do Ar. Não está lá no livro didático de vocês, porque ela entrou em vigor esse ano, tá? Então, a reportagem aqui do mês 5 deste ano.
Então lembra que a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e agora a gente também tem a Política Nacional de Qualidade do Ar, tá? Não é que não tinha legislação sobre o assunto antes, a gente vai ver que existem várias resoluções que já estavam em vigor antes da política nacional. Mas a política ela é importante, então, para condensar, né, toda essa legislação que a gente tem, e o grande ganho que a gente tem aqui é a criação do, deixa eu achar aqui, tá no próximo, do Programa Nacional de Qualidade do Ar. Então, lembra que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente teve a criação do plano, na verdade, Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui também a gente tem a Política Nacional de Qualidade do Ar e vamos ter a criação do Plano Nacional de Qualidade do Ar, onde a gente vai traçar ali as metas, as estratégias, os instrumentos para que a gente consiga minimizar cada vez mais as emissões, tá? O que mais que a gente tem de novidade aqui? É o índice de qualidade do ar, tá? Que é um índice que agora está padronizado, né? Que está regulamentado, tem toda uma metodologia para calcular. Então, a Política Nacional de Qualidade do Ar padronizou, né, essa questão, tá? A partir disso, esse índice ele vai integrar os diversos inventários que a gente tem, tá? Então, o monitoramento da qualidade do ar, ele vai continuar sobre a responsabilidade dos órgãos ambientais e vai ser criada, então, uma rede nacional de monitoramento da qualidade do ar, tá? Vamos vendo que isso vai nos trazer de benefício. Aqui, ó, deixa eu ver, tá falando sobre o plano, né, o Plano Nacional de Gestão da Qualidade do Ar que eu falei para vocês anteriormente. Então, da mesma forma que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vai ter a atualização desse plano a cada 4 anos. Então, a partir dos dados que as indústrias vão mandando sobre as suas emissões atmosféricas, o órgão ambiental, né, o órgão não, as instituições governamentais vão realizar o inventário nacional e a partir do inventário nacional vai ser criado, então, esse plano, tá? De qualidade, de gestão da qualidade do ar, beleza? Bom, mas como eu disse, né, apesar da política ser super recente, a gente já tem outras legislações que foram criadas, ó, desde 1989, tá? Em 1989, a gente teve o lançamento do Programa Nacional de Monitoramento do Ar, tá? Da qualidade do ar. E esse PRONAR aqui instituiu alguns instrumentos, né, outras resoluções que vêm para auxiliar nesse monitoramento, tá? Primeiro que a gente tem é a CONAMA 003, que foi lançada aqui em 90, né, e um ano depois. Então, aqui a gente teve a criação dos padrões nacionais de qualidade do ar. Então, né, juntando uma coisa com a outra, pessoal, a gente tem padrões de qualidade da água, a gente tem padrões de qualidade de efluentes e também temos aqui padrões de qualidade do ar, tá? Então, são os padrões que os centros urbanos precisam respeitar. Então, todos aqueles poluentes que eu mencionei, né, anteriormente, a gente tem limites máximos, né, escalas ali que são consideradas aceitáveis, tá? Dentro dos centros urbanos, dentro de áreas agricultáveis, enfim, a gente tem uma escala diferente para cada ambiente. E a gente também tem os limites máximos de emissão, tá? Diferente de padrão. Padrão é diferente do limite máximo de emissão. Limite máximo de emissão é quanto que uma indústria pode emitir de um poluente específico. Então, aqui a gente tem a CONAMA 08, que também saiu aqui em 1990. Vai falar, né, sobre processos de combustão externa em fontes fixas, ali nas indústrias. A gente tem a CONAMA 382, que saiu em 2006, que vai falar sobre emissões de poluentes em geral, também de fontes fixas. E temos aqui a CONAMA 436, que veio para complementar, né, a 382, que trouxe ali algumas novas fontes de emissão e algumas atualizações dos limites também, tá? Vamos ver. Aqui o Luiz perguntou, ó,
Os poluentes gerados, como o ozônio, por indústrias, podem ser tratados de alguma forma ou minimizado. A gente já vai ver, pessoal, que existem formas de controle de emissão, tá? Mas o grande problema do ozônio é que ele é um poluente secundário, então, assim, são outros gases que são gerados. Então, pensa ali, né, no dióxido de nitrogênio. Ele é gerado e daí lá, né, na atmosfera, ele causa essa reação formando o ozônio. Então, o ozônio, na verdade, ele é mais controlado quando a gente reduz a emissão dos outros poluentes, tá? Então, quando a gente controla a emissão de NO2, dos NOx, a gente controla, então, a geração do ozônio, ok? Vamos voltar aqui. Vamos falar então, pessoal, de créditos de carbono. Então, além dos padrões de emissão que a gente tem, né, que as indústrias precisam respeitar, a gente tem também, né, da mesma forma que os créditos de reciclagem, a gente tem os créditos de carbono. Então ali, né, uma empresa que ela não está interessada, não é questão de interesse também, né, pessoal, não consegue então reduzir essa emissão, ela pode, né, compensar o seu dano ambiental através dos créditos de carbono, tá? E o que que é um crédito de carbono? Vai equivaler então a 1 tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente. É aquela métrica que eu falei para vocês, pessoal. O metano, a emissão de metano, por exemplo, ela tem que ser convertida para carbono equivalente para entrar aqui na conta, tá? Então, um crédito de carbono é 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente que foi removida da atmosfera através do controle, né, das tecnologias de controle, ou evitada da atmosfera, tá? Então, aqui vai ter todo o processo de sequestro de carbono, quando a gente pensa numa vegetação nativa, por exemplo, ou, né, de um programa realizado por uma indústria que reduz, que evita a emissão ou que remove essa emissão totalmente. Então, como que funciona? Olhando aqui para a figura, vai ficar mais fácil da gente entender. Então, primeiro de tudo, a gente tem desenvolvimento de projetos. Então, aqui, ó, quando eu faço um projeto de energia renovável, eu estou evitando de emitir aqueles gases gerados pela queima de combustíveis fósseis. Então, eu calculo quanto que eu evitei, né, de emitir para a atmosfera e converto isso, né, para os créditos de carbono. Então, projetos de energia renovável entra aqui, projetos de eficiência energética, né, então, em relação a processos, né, quando a gente otimiza um processo que utiliza, então, menos energia, a gente está evitando de emitir também gases na atmosfera. Projetos de reflorestamento, porque a gente viu, né, que as florestas, elas captam, sequestram carbono, então entra aqui também. E a captura do metano em aterros sanitários, tá? Quando a gente pega o metano, por exemplo, né, e transforma num biogás. É um projeto, então, que deixou de emitir o metano na atmosfera. Então, tudo isso aqui, né, todos esses projetos, eles sofrem cálculos bem intensos, pessoal, bem complexos aqui, para que esses projetos sejam transformados ali em créditos, em certificados, né, de créditos de carbono. Vamos aí, se calcula, né, quanto que esse projeto aqui eh, tem ali de toneladas, né, quantas toneladas de dióxido de carbono que foram removidas ou evitadas da atmosfera. Então tá, aquela instituição, aquela empresa, enfim, ela conseguiu esses créditos de carbono e quem que certifica, né? A gente tem as certificadoras terceiras, tá? Aqui a gente tem vários órgãos. Mundialmente falando, a gente tem a VCS e a Golden Standard, que tem ali padrões já bem sustentados ali, né, diversos estudos para sustentar esse cálculo de créditos de carbono. Então tá, desenvolvi o projeto, consegui esses créditos. Agora, eu posso vender esses créditos. Então, eu vou vender esse crédito, por exemplo, para uma indústria que está emitindo mais do que deveria, ou uma indústria, né, que está
preocupada com a sustentabilidade, então, por mais que se enquadre na legislação, ela tem interesse em compensar os danos ambientais que ela causa. Então, ela pode comprar esses créditos de carbono, tá? E os créditos de carbono aqui tem, né, o nome de bolsas de carbono. Então, os projetos então vão vender os créditos e as indústrias, enfim, as instituições vão comprar para compensar o dano ambiental. Beleza, pessoal? Então, aqui, né, gera várias críticas e vários argumentos a favor dessa prática. Então, os prós, né, dos créditos de carbono é o estímulo ao investimento em projetos sustentáveis. Então, quando eu tenho investimento aqui, ó, a gente vai estar fazendo um bem, né, para o meio ambiente. Claro que pensando no dinheiro, né, que eu vou receber depois, mas querendo ou não, é um estímulo, investimento em projetos sustentáveis. E também a gente tem, né, flexibilidade para o cumprimento das metas. Então, quando a gente tem metas de redução de emissão, às vezes é um setor que não consegue reduzir a emissão, mas é um setor que consegue compensar, né, através dos créditos de carbono. Então, né, como eu falei para vocês, que a emissão líquida ela é a emissão que é gerada e mais aquela que foi compensada, né, aquele carbono que foi retirado também. Então, com essa flexibilidade, a gente consegue se enquadrar nas metas. Agora, contras. A gente tem a complexidade, porque, né, como eu disse, os cálculos eles são muito complexos. Isso vai envolver custos administrativos para a contratação dessas certificadoras, enfim, né, para ter a transparência necessária que esse processo exige. A gente tem também vulnerabilidade a fraudes, tá? Então, como a gente não tem uma normativa, a gente não tem uma regulação dos créditos de carbono ainda, a gente, né, fica um pouco inseguro aqui. Pode ser, como não tem uma metodologia, a gente não tem a certeza de que esses créditos estão sendo calculados de forma correta, tá? Isso abre brecha, por exemplo, para manipulações de dados, tá? Isso é bem complicado. E também tem aqui, né, a grande crítica, vários pesquisadores, é a transferência de responsabilidades. Então, é uma empresa, né, que ela não vai se preocupar em reduzir as suas emissões, ela vai preferir comprar esses créditos de carbono, né, e compensar o seu dano ambiental e fim da história, tá? Aqui o Wagner falou, né, realmente é isso que eh, vários estudiosos pensam, né, me parece uma forma de poluir dentro da lei. É, realmente, pessoal, a gente transfere a responsabilidade, a gente compensa, né, o dano ambiental, mas de qualquer forma, né, é uma forma de compensação, é uma forma legal de compensação que, né, é realmente complicado formar uma opinião sobre isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o que é créditos de carbono. A gente fala muito, né, de créditos de carbono, a gente fala dos créditos de carbono gerados pela floresta amazônica, né, pela possibilidade que o Brasil tem, é, é uma oportunidade, né, que o Brasil tem de ganhar algo, né, com a preservação do meio ambiente. Então, é dessa forma que funciona. Beleza, pessoal? Bom, por fim, a gente vai para os métodos de controle. Eu acho que é melhor, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos deixar esses métodos de controle, eu já tenho um vídeo gravado, tá? Sobre isso, um vídeo de 15 minutos, senão eu vou estourar muito tempo aqui se eu começar a falar sobre isso agora. Então, eu já deixei disponível para vocês no YouTube um vídeo sobre os métodos de controle, tá? É aquilo que as indústrias utilizam para reduzir as emissões, para tratar aqueles poluentes que são maléficos ao meio ambiente, tá? Então, aqui a gente tem controle de particulados, tanto coletores secos quanto coletores úmidos. A gente tem aqui para poluentes gasosos, outras tecnologias, tá? Então, fica a dica para vocês, o vídeo que foi gravado, para que vocês tenham um pouco de noção sobre essas tecnologias. E a gente tem avanços, né, pessoal, cada dia mais sobre isso. Deixa eu ver aqui, por último, os comentários de vocês. Olha aqui, o Alexandre fez uma pergunta interessante.
Quanto aos créditos de carbono, qualquer um que tiver uma área livre pode plantar e revender esses créditos. Alexandre, sendo bem sincera, é algo que fica um pouco obscuro para mim, tá? Porque existe sim essa possibilidade, só que eu acho que pela complexidade dos cálculos acaba não ficando acessível para qualquer um, tá? Mas vale a pena pesquisar sobre isso, que as plataformas não são plataformas tão acessíveis quanto, por exemplo, os créditos de reciclagem, que é um pouco mais fácil de conseguir encontrar, tá? Mas vale a pena essa pesquisa. Dependendo da área que a pessoa tem, né? Pensando se é uma área muito grande, deve compensar bastante em questão de créditos de carbono. Aqui o pessoal falando, né, sobre a questão do desmatamento, né? É um pouco controverso essa questão dos créditos de carbono, pessoal, realmente. Então vamos ficar por aqui. Hoje não estourei tanto tempo de vocês. Eu agradeço imensamente pela participação, tá? Tô gostando bastante da participação, os comentários de vocês. Eu sempre dou uma olhadinha ali no final da aula. Fico muito feliz. E então desejo a todos ótimos estudos, desejo a todos ótimas atividades, que eu sei que vocês precisam entregar. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.